Olá, gente! Esse é um vídeo importante sobre o método das cores. Eu já estou para fazer esse vídeo há muito tempo, porque é um assunto tão interessante, tão falado no Ministério Infantil. Eu gostaria de hoje tirar umas dúvidas com você, deixar claro algumas coisas sobre o método das cores. Eu queria muito assim poder falar com vocês aqui abertamente no YouTube. Quero aproveitar e pedir para você, se for relevante, se te ajudar esse vídeo, envia para o máximo de pessoas que você conhece, que trabalha com crianças, ou que usa o método das cores, ou que precisa conhecer ainda esse maravilhoso método das cores, porque a gente está para falar sobre isso aqui há muito tempo, mas como o método das cores é muito interessante, eu queria fazer um vídeo bem interessante. Eu queria fazer, na verdade, um vídeo para cada cor. Eu posso fazer isso depois, futuramente. Vou fazer um vídeo só sobre o amarelo, um vídeo só sobre o preto, branco, verde. A gente vai com calma, mas hoje eu vou falar de uma maneira geral, de todas as cores, para tirar algumas dúvidas aí de que o pessoal vive comentando algumas coisas. É importante a gente esclarecer. Então, eu coloquei esse vestido que eu tenho com o método das cores. Aqui tá minha família, né? Meu pai, minha mãe e minha irmã Suza, eles são missionários da APEC lá em São Paulo, na cidade de Guarulhos. E a minha mãe criou essa camiseta, ninguém tinha essa camiseta ainda assim, né, com todas as cores assim na horizontal, e ela criou isso aqui para um simpósio que teve na APEC do Rio de Janeiro. Hoje várias pessoas usam essa camiseta assim com as cores na horizontal, mas minha mãe que teve essa ideia, né, conseguiu uma costureira na época para fazer. E a gente teve um simpósio aqui no Rio de Janeiro que todos usaram essa camiseta, ficou muito lindo. Hoje eu uso esse vestido, que é assim na vertical, né? Quem quiser esse vestido também pode entrar em contato com a gente. A Ana Lúcia atende, a gente tem um escritório no centro de Niterói, aqui no Rio de Janeiro. E o WhatsApp da Ana Lúcia eu sempre estou divulgando para vocês. Quem quer entrar em contato com a gente é o DDD 21 99264 8118. Mas vamos lá, vamos falar sobre o método das cores. Primeiro, eu quero dizer que muitos professores, muitos líderes de crianças já conhecem, já usam o método das cores. A gente vai nos congressos, nas conferências, que tem aumentado muito o número de congressos e conferências relacionados a esse assunto. A gente vê todo mundo vestido das cores, todo mundo tem recursos, acessórios com essas cores. É uma marca, quase chega a ser uma marca de quem trabalha com crianças, né, usar essas cores, mas ainda tem muitas crianças que não conhecem a mensagem da salvação. Então, eu queria já iniciar esse vídeo dizendo que a mensagem é superior ao método, ok? Isso já é uma frase importante para a gente começar aqui, porque quando a gente vai evangelizar uma pessoa, a gente precisa de duas coisas importantes, a mensagem e o método, né? A mensagem é o que a gente vai falar e o método como falar. Então, o que a gente vai falar é mais importante do que o como a gente vai falar, se bem que as duas coisas são importantes. A mensagem e o método são importantes, mas a mensagem é ainda mais importante do que o método. Então, um erro que eu vejo as pessoas cometendo é supervalorizar o método e subestimar a mensagem. Quando a gente supervaloriza os métodos e subestima a mensagem, a gente está meio que focado em entretenimento. A gente tem muitas pessoas que amam entretenimento, porém, para evangelizar, a gente precisa valorizar a mensagem e não o método. A gente usa o método, mas o método é só o caminho. Aliás, a palavra método significa caminho. O método é um meio que a gente vai usar para levar a mensagem. Então, eu desconfio que muitos líderes de crianças, professores de crianças ainda não dominam o conteúdo, as verdades fundamentais do evangelho que devem ser expostas na hora da evangelização. São 4 verdades fundamentais do evangelho. A gente usa recursos, né? Tem essa luva aqui, o próprio livro sem palavras, ou a camiseta que você está vestindo. Existe uma variação dentro do método das cores, uma variação de outros recursos. Você pode usar como livro sem palavras, você pode usar pulseira com miçangas, luva,
vestido. Porém, a gente está falando aqui do método das cores. O método, as cores, servem para a gente expor as verdades fundamentais do Evangelho. Se a pessoa usar o método, mas não expor a mensagem, não vamos ter resultado, não vamos ter crianças evangelizadas e crianças salvas, porque onde o evangelho é pregado, há conversão. Então, eu preciso usar essas cores para pregar o evangelho. Outra pessoa poderia usar essas cores e não pregar o evangelho, fazer outra coisa qualquer. Então, nós usamos as cores para pregar o evangelho e o método é só um caminho, um meio. A gente pode variar os métodos, não existe só o método das cores, existe o método dos dedos, o método dos símbolos. Você conhece o método dos símbolos? Ao invés de usar só as cores, nós podemos usar símbolos. Então, o círculo amarelo, o coração como símbolo, coração preto, esse símbolo da cruz, do sepulcro vazio. Então, a gente pode usar também os símbolos, a gente pode usar as histórias da Bíblia como um método para evangelizar. Se nós usarmos a história da Bíblia para apresentar os pontos da mensagem da salvação, a gente também está usando a história como um meio, e deve ser assim, né? A história, ela é um meio de anunciar as verdades fundamentais, os propósitos principais da Bíblia, que estão resumidos em 4 pontos. Eu espero que você saiba disso, que você esteja estudando isso. Com certeza, todos aqueles que são alunos do IMC, Instituto Ministério com Crianças, estão estudando, dominam e sabem muito bem tudo isso que a gente está falando. Então, a mensagem, ela é superior ao método. E nós devemos nos certificar se nós estamos realmente comprometidos com essa mensagem, se a gente domina essa mensagem, se a gente sabe anunciar essa mensagem. E aí é muito mais fácil, porque você domina a mensagem, você pode até variar os métodos, usar vários métodos. Outro equívoco, outro erro que eu vejo o pessoal cometendo é chamar as cores de o plano da salvação. Veja bem, isso aqui não é o plano da salvação. Isso aqui é o método das cores. O plano da salvação é o conteúdo, é aí que o pessoal se perde. Então, o plano da salvação é o que você vai falar. Como você vai falar é um método das cores. Então, mais uma coisa aí para a gente analisar, perceber e mudar o nosso discurso. A maneira como a gente fala é muito importante, a gente definir bem as coisas e saber falar exatamente, não nos confundirmos, é importante, tá? Outra coisa que eu quero falar é sobre o conteúdo de cada cor. Vamos falar também da dificuldade que alguns têm de usar o preto no método das cores. Eu não tenho dificuldade nenhuma de usar o preto. Vamos falar sobre alguns equívocos que as pessoas usam ao usar a cor amarela. Vamos lá. A cor amarela, ela serve para a gente revelar a primeira verdade fundamental do Evangelho, que é Deus. Nós usamos a cor amarela ou o símbolo aqui, um círculo amarelo, para falar sobre Deus. Deus tem vários atributos que revelam quem Ele é, mas os 3 principais atributos de Deus é que Ele é o Criador, Ele é amor e Ele é santo. Então, a gente usa a cor amarela ou círculo amarelo ou o dedo da mão apontado, ou seja, nós precisamos iniciar o evangelismo falando sobre Deus na primeira pessoa da Trindade. E nós vamos então revelar os atributos, as qualidades de Deus, que são essas 3 principais. Teria muito para a gente falar sobre Deus, mas o principal de Deus é que Ele é Criador, amor e santo. A gente sempre deve respaldar com um versículo, uma base bíblica, cada cor, cada símbolo, cada verdade, a gente tem que colocar um versículo. Então, aqui você pode usar o João 3,16, ou o Romanos 5,8, ou Jeremias 31,3, algum versículo que fale do amor de Deus. Porque dentro desses 3 atributos principais, Criador, amor e santo, o amor de Deus é mais importante, é o principal entre os 3 atributos que são primários. Um equívoco, um erro que eu vejo o pessoal cometendo é usando a cor amarela para falar do céu, para falar das ruas de ouro. Preste atenção, nós usamos a cor amarela para falar de Deus. Nós falamos sobre o céu, mas o céu só é importante porque Deus está lá.
Eu vejo muito foco no céu e foco nas ruas de ouro. Preste atenção aqui em mim. O céu é lindo, o céu é maravilhoso, tem ruas de ouro, tem muita coisa maravilhosa, mas o mais importante, o mais maravilhoso do céu é a presença de Deus. Nós temos que reforçar isso para a criança, que nós vamos para o céu e o mais importante, o mais lindo que nós vamos encontrar no céu é Deus, o Pai e o seu Filho Jesus. Jesus também está no céu. E essa cor amarela nos faz lembrar justamente a glória de Deus, que representa a presença total de Deus com a ausência de pecado. Aqui no mundo, nós jamais vamos ver, vamos sentir a presença total de Deus, porque existe também presença do pecado nesse mundo. Nós vivemos num mundo de escuridão, de trevas, de pecado, então a gente não conhece a glória de Deus totalmente. No céu, sim, nós vamos ver a glória de Deus. E essa glória de Deus é como se fosse uma luz que brilha bem forte. Na Bíblia, no texto de 1 João capítulo 1, versículo 5, diz que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. E nós vamos falar mais sobre isso porque o método das cores tem base bíblica, o respaldo bíblico está em 1 João 1 e a gente precisa conhecer esses textos para saber o porquê de cada cor. E não basta apenas conhecer as cores, mas você tem que conhecer o fundamento bíblico, por isso você não vai trocar essas cores que estão aqui. Tem pessoas que trocam as cores porque não conhecem o texto base para esse método. Então, quero ajudar você a não cometer esses erros, esses equívocos. Primeiro, na primeira cor, no amarelo, use o amarelo para ressaltar Deus e a presença de Deus. Pode falar do céu, porque o céu é o lugar onde Deus está, e Ele está preparando um lugar para mim, para você, mas não coloque a ênfase nisso. Não coloque a ênfase na beleza do céu, mas na beleza de Deus. E o céu só é lindo porque Deus é lindo. O céu é um lugar santo porque Deus é santo. Fale de Deus para as crianças. Você já deve saber que o preto, a escuridão, é a ausência de luz. Então, se uma pessoa não tem a luz ou está longe da luz, ela está na escuridão. A Bíblia faz várias analogias para mostrar a nossa condição de pecador. A Bíblia faz várias analogias para mostrar para a gente quem é Jesus. Então, a Bíblia diz que Jesus é o bom pastor. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Jesus é a porta. Jesus é a videira. Jesus é o pão. Então, são várias analogias para a gente entender a importância de Jesus na nossa vida. A Bíblia também faz analogias para a gente entender o problema terrível que é o pecado. Uma das analogias que a Bíblia faz sobre o pecado é que o pecado é trevas e escuridão. Quando a gente está falando de cores, a cor mais escura que a gente deve usar é o preto. Não tem uma cor mais escura que o preto. Então, se você usar uma cor menos escura que o preto, você já está errando, porque o pecado é escuridão. Você tem que mostrar a separação de Deus, a ausência de luz, então seria o preto. Não é legal, ao meu ver, falar escuro, porque escuro é tonalidade, escuro não é cor. Você pode ter amarelo claro, amarelo escuro, até preto claro, preto escuro. Aqui a gente tem essas tonalidades, o verdinho claro, o verde escuro. Então, não vale a pena a gente chamar essa cor de escuro, porque escuro não é cor, escuro é tonalidade. Então, a gente não pode falar amarelo, escuro, vermelho, branco e verde. Está errado. É amarelo, preto, vermelho, branco e verde. Se nós estamos usando as cores como um método, você deve usar a cor. E preto é uma cor. Escuro não é cor. Sujo também não é cor. Tem pessoas que falam amarelo, sujo, vermelho, branco e verde. Gente, sujo não é cor. Você pode ter amarelo sujo, preto sujo, vermelho sujo, branco sujo, verde sujo. Então, esse não é sujo. Tudo tá limpo. E a cor é amarelo, preto, vermelho, branco e verde. Tô dando essas explicações porque tem muita gente cometendo equívocos e tô colocando aqui a minha opinião. Se você está entendendo e concordando, pode comentar, pode colocar e enviar para outras pessoas. Essa cor também não tem nada a ver com pigmentação da pele das pessoas, porque um ser humano não tem cor. Que cor eu sou? Não sei que cor eu sou, mas eu sei que na minha família
tem a raça negra e branca bem próximos, né? Avós meus negros e brancos, e na minha família acho que não tem ninguém da raça amarela, os asiáticos, mas a gente não está falando aqui de pigmentação da pele, porque eu também não concordo que existe raça amarela, raça negra. Nós todos somos da raça humana, nós somos a raça humana, e na raça humana tem diversidades aí de pigmentação da pele, alguns mais claros, outros mais escuros. Então, eu tenho a minha pigmentação da minha pele bem clara, porém eu não sou branca totalmente, porque na minha família tem negros, como a maioria dos brasileiros tem essa miscigenação, essa mistura, e não dá pra gente falar que eu sou branca, porque o branco é aquele branco mesmo, que não tem negros na família, e eu tô muito longe de ser essa pessoa branca, né? O meu pai, para quem conhece, é bem moreno, mulato, né? E ali já tem uma mistura dele, da mãe dele com o pai, minha avó, filha de negro, meu avô branco, então meu pai saiu mulato. Então, para nós brasileiros é bem complicado saber quem é negro, quem é branco, porque a gente tem muita mistura aqui no Brasil. Então, essa cor não tem nada a ver com a pigmentação da pele de uma pessoa. Muitos missionários da APEC já usaram esse método, né? Na África, por exemplo, onde tem pessoas com a pigmentação da pele mais escura, e lá eles não tiveram problema nenhum com essa questão de usar o preto para falar de pecado. Aqui no Brasil, às vezes o pessoal tem mimimi e quer ficar falando isso e aquilo. Algumas pessoas dizem que as crianças têm isso na mente e riem e tal. Bom, tratar com criança é muito mais tranquilo que tratar com adulto. Se uma criança, aluno meu, falar alguma coisa que está errado, eu corrijo na hora. E com a criança é muito mais fácil lidar com a criança, porque a criança aceita aquela correção e ela muda. A criança está na fase da aprendizagem, ela aprende, ela muda. Difícil mais é a gente lidar com adultos que não querem mudar de opinião, que acham que estão certos. É difícil a gente mudar um adulto, transformar um adulto, né? Mas a criança é muito fácil você corrigir. Se alguma criança tiver uma atitude errada, de preconceito, você precisa corrigir na hora aquela criança e mostrar para ela que não tem nada a ver a cor preta com a pigmentação da pele de alguém. E você precisa ter firmeza e convicções para você ser um bom evangelista. Você precisa ter base bíblica, você precisa ter convicções, para você não se deixar levar por isso ou por aquilo e acabar deixando de usar um método incrível, desprezar esse método por causa de mimimi daquilo e daquilo outro. Então, eu tô aqui nesse vídeo dizendo que vale a pena usar esse método, mas você precisa conhecer e saber o porquê das coisas, né? Então, acho que os maiores equívocos e dúvidas e erros que as pessoas têm cometido são nessas duas cores. Aqui, porque o pessoal ressalta muito o céu e as riquezas do céu, e não é para fazer isso, é para ressaltar a beleza de Deus, é para falar de Deus. A gente não quer ir para o céu porque o céu tem ruas de ouro. A gente não quer ir para o céu porque lá é lindo e maravilhoso. A gente quer ir para o céu para a gente estar na presença de Deus, amém? Para conhecer o nosso Senhor Jesus. O preto, as pessoas têm muito problema. Tem gente que coloca cinza, tem nada a ver. Marrom, não tem a ver. O marrom até se aproxima mais da pele de algumas pessoas que vivem no Brasil, porque no Brasil, como é muito miscigenado, a gente nem tem pessoas tão negras e escuras, a gente tem mais pessoas mulatas. Então, não vale a pena usar marrom ou cinza para falar da salvação, da ausência de Deus. O ideal é usar o preto, que é a ausência de luz mesmo, do que o marrom ou cinza. Pior se colocar coisa suja, aí você saiu do método das cores. Você pode fazer a analogia do pecado com sujeira, sim, mas se você estiver usando as cores como método, aí sujo já não é cor. Então, você tem que usar a sujeira em outro método. No método das cores, você precisa usar cores e não falar de sujeira, entende? Ok? Quem gostou, já pode dar um like aí. Se não é inscrito no meu canal, pode se inscrever. Tem vários outros vídeos aqui. Inclusive, eu gravei um vídeo, né, em frente ao Tabernáculo Metropolitano em Londres, onde Charles Spurgeon usou pela primeira vez no mundo, né? Foi noticiado que foi usado esse método das cores para evangelizar. Charles Spurgeon pregou para adultos no Tabernáculo Metropolitano em Londres, e o título do sermão era O Livro Sem Palavras. Então, ele pegou um livrinho pequeno e foi mostrando as cores e apresentando
o evangelho simples e puro que ele era apaixonado e que todos nós devemos ser apaixonados por essa mensagem, por essa riqueza de mensagem que é simples e alcança tantas pessoas. Então, por hoje o nosso vídeo vai ficar por aqui, tem muitas coisas para falar sobre isso, mas vamos ver outros vídeos, né? Você pode ver outros vídeos aqui do meu canal, procura aí Livro Sem Palavras, Keila Araújo em Londres, se inscreve no meu canal, que a gente está sempre postando vídeos. Eu vou falar para vocês também em outros vídeos sobre o segredo da melancia, a festa da melancia. Eu fui a primeira pessoa aqui no YouTube a postar sobre a festa da melancia, o segredo da melancia. Eu escrevi o livro O Segredo da Melancia. Você pode pesquisar aí, O Segredo da Melancia, Keila Araújo, vai aparecer o primeiro vídeo postado no YouTube sobre esse tema, um vídeo simples, porém muito interessante. Eu também já postei aqui no meu canal os materiais que você usa para fazer o segredo da melancia, fazer o Super 5, que é um projeto, usando as cores. Então, muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção e compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa ouvir essas verdades. Um grande beijo para vocês, que vocês possam ganhar muitos meninos e meninas para Jesus, apresentando a mensagem da salvação, e use qualquer método. Eu indico muito que você use o método das cores, mas gosto muito também do método dos dedos. Tem vídeo aqui no meu canal, procura aí Método dos Dedos, Keila Araújo, é fantástico o método dos dedos. O importante é que a mensagem seja anunciada corretamente com base bíblica. Obrigada e um grande beijo.